Ai dos que dizem que o mal é bem e que o bem é mal, os que transformam as trevas em luz e a luz em trevas, os que põem o doce no lugar do amargo e o amargo no lugar do doce. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Os limites. Deus nos criou criaturas. Esta é a nossa condição. Nunca passaremos de criaturas. Enquanto tais, somos dele dependentes. Dependemos da existência dele. A nossa existência se deve a dele. Na 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, é dito: o que tu tens que não tenhas recebido? E se tudo recebeste, porque te glorias? Só existe alguma coisa nossa, algo verdadeiramente nosso, é o pecado. Disso Deus não tem nada a ver. Com isso, Ele não tem nada a ver. O resto é pura graça de Deus. Talentos, dons, a vida, tudo o que temos, recebemos gratuitamente dEle. Assim, como criaturas, somos limitados. Se quisermos, separados. Essa é a palavra, a etimologia da palavra santo. O kadosh, o separado. Deus é separado da criatura não por hostilidade nem por desprezo, mas porque é o totalmente outro. Dito isso, vamos a um outro limite. Esse é o limite do ser. Deus é Deus, a criatura é criatura. Agora Deus coloca um outro limite na criatura, o do agir, ser e agir. Já falamos do ser, limites, circunscrição num determinado âmbito. É criatura, não é criador, não é Deus, não é senhor de si. Agora, o agir, limites. Você não pode pensar tudo, você não pode fazer tudo, você não pode dizer tudo. Ao criar o homem e a mulher, Deus coloca um limite moral no ser que Ele acabara de criar. Vocês podem comer de todos os frutos das árvores do jardim, mas não comam do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, pois no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. É então que entra na história, no capítulo 3 do livro do Gênesis, uma personagem astuciosa, chamada simbolicamente de serpente, que se aproxima do homem, ser limitado, enquanto criatura, e agora advertido de que o seu agir também tem limites. Agora vamos à atitude de Satanás e à resposta da mulher e do homem, para explicarmos o que significa não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, de 2 a 6. É verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse:
vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Ó não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Aqui nós temos uma distinção sutil que precisa ser feita para chegarmos a compreender Isaías 5:20. Ai daqueles que ao mal dizem bem e ao bem dizem mal. Ai daqueles que ao doce dizem é amargo e amargo aquilo que é doce. E essa não é a questão principal, porque a questão principal lá no livro do Gênesis não é a distinção entre o bem e o mal, mas o conceito de verdade. A primeira palavra do demônio na Bíblia é uma palavra que nos agrada a todos, aquela de quem fala Jesus em João capítulo 12, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Por isso o diabo diz, como primeiro passo para a sedução, que é o começo da tentação, algo que agrada a todo mundo: verdade. O diabo, que é o pai da mentira, qui loquitur mendacium de suo loquitur, diz Jesus em latim, João 8:44, quando o demônio mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Para seduzir, ele precisa falar da verdade, só que ele usa a verdade manipulando-a e questionando-a. É verdade? Portanto, primeiro está a concepção de verdade, porque dela vem a distinção posterior entre o bem e o mal. Afinal de contas, o que é a verdade? Do ponto de vista filosófico, há muitas definições, mas eu, como sacerdote católico, formado segundo a teologia do grande, do magnífico Santo Tomás de Aquino, ele define a verdade como a adequação do intelecto à coisa. Você tem uma realidade, centro de eventos, isso é a coisa, e o meu intelecto, quando o meu intelecto apreende, portanto, se joga, traz para a sua inteligência essa realidade que ele aprendeu, e ele afirma: eu não estou na praia, eu estou no centro de eventos da Canção Nova. Isso é uma verdade. Agora, se eu olho para trás e vejo a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo e digo que essa imagem é de ouro, isso não é verdade, porque o meu intelecto não se adequa à realidade que ele está vendo, e essa realidade não é de ouro, é de madeira, muito bonito por sinal esse ícone. Do ponto de vista filosófico, para nós cristãos católicos, pelo menos da sua grande maioria, verdade é a adequação do intelecto à coisa. Do ponto de vista da fé, à luz do Novo Testamento, a verdade não é um conceito, é uma pessoa. Evangelho segundo João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém vem ao Pai senão por mim. Para nós cristãos, a verdade não é conceituada, nem definida, é encarnada. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. É verdade que no tempo de Adão e de Eva, essa convicção que nós temos, essa fé que nós professamos na verdade pessoa encarnada que é Jesus, não existia. Deus então coloca na natureza do homem e da mulher, ainda que de forma bem rudimentar, aquilo que nós cristãos católicos chamamos de lei natural. A lei natural, ela exprime o sentido moral original que permite ao homem discernir pela razão o que é o bem e o que é o mal, a verdade e a mentira. Ora, Deus monologa com o homem e com a mulher. Ele é bem claro, é uma ordem explícita: não comam, porque no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Então nós já temos aqui a verdade, ainda que muito tempo antes dita para o homem e a mulher que acabaram de ser criados, esta: não desobedecer a Deus. A verdade está nele. A ordem é digna de ser obedecida porque procede dele. Ele é a verdade que me dita regras, que impõe limites, que me adverte. O diabo então vai por outro caminho. Deus sabe que no dia em que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir e vocês vão ser como ele, conhecedores do bem e do mal. O que é que o diabo promete aqui? Ele promete que se eles desobedecerem a ordem de Deus, vão ser como ele e vão se apropriar daquilo que não lhes é permitido apropriar-se: o conhecimento do bem e do mal. O que significa esse fruto? A prerrogativa de dizer para a sua conduta o que é certo e o que é errado. Ou seja, isso é gostoso, isso é saboroso. Você ser o senhor de você mesmo, ditar as regras para você, estabelecer limites. Você mesmo vai ser o juiz, vai sentenciar, vai ditar as regras que vão regular a sua conduta. Pronto. A mulher viu que isso era apetecível, agradável, para abrir a inteligência, transpôs o limite imposto por Deus. E então, depois de apresentar ao homem esse fruto e de ele ter participado como cúmplice, como responsável por essa desobediência que agora se torna coletiva, introduziu-se o pecado. O primeiro pecado, diz o Catecismo da Igreja Católica, é uma desobediência, uma revolta contra Deus, pela vontade de se tornar deuses, conhecendo e determinando o bem e o mal. O pecado, portanto, é o amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Que definição trágica, mas precisa. Catecismo da Igreja Católica, número 1850. Agora vamos um pouco na história da salvação, a evolução desse drama. Como é que o homem conhece a verdade? Primeiro, da lei natural até nosso Senhor Jesus Cristo. Entre a lei natural, isto é, aquelas prerrogativas que Deus coloca na nossa natureza para fazer o bem, evitar o mal,
Não fazer para os outros aquilo que eu não gostaria que os outros me fizessem, ainda que os conceitos de bem e de mal, nos primórdios da história e muitos séculos depois, tenham sido conceito de bem e de mal bastante fluidos. As culturas, as civilizações, a humanidade que a palpa delas vai convencionando o que é o bem e o que é o mal. Em algumas sociedades, um conceito muito mais refinado, muito mais evoluído, muito mais prático, muito mais definido. E isso foi sendo impregnado na mentalidade dessas culturas, dessas tradições, desses povos. Até que um dia, Deus decide falar com a humanidade de forma positiva. E então envia, tirando do seu povo, vai para uma terra que eu te enviar. Eu te farei o pai de uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É a história da revelação positiva de Israel até nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós temos nas mãos de Moisés os 10 mandamentos e todos os preceitos que orbitam secundariamente em torno deles, a vontade de Deus explícita, colocada no que nós chamamos lei escrita, antiga aliança, Antigo Testamento. Mas era imperfeito. A pedagogia de Deus primeiro coloca na natureza humana, lei natural, os limites do ser e do agir do homem. Na lei de Moisés, os limites vão se tornando mais claros, mas algo falta. João capítulo 1, versículo 17, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aqui está a terceira e última etapa da revelação da verdade, que Deus se dignou revelar à humanidade por etapas, em grandes momentos. Lei divina natural, lei divina positiva, e a própria lei que se encarna, nosso Senhor Jesus Cristo, positivado também no Novo Testamento. Em João capítulo 17, versículo 17, na oração sacerdotal, vésperas da morte de Jesus, ele nos dá mais clareza a respeito da verdade. A verdade é Ele, pessoa, mas a verdade também está na palavra dele. João 17, 17. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Pronto. Para nós cristãos, é mais que suficiente. Por favor, João 14, 6 e João 17, 17. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 17, 17. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. A partir de agora, esqueçam conceitos filosóficos, e eu diria até o de Santo Tomás. Até o de Santo Tomás, esqueçam pelo menos para essa palestra, porque a partir de agora, para nós compreendermos o que é o bem e o que é o mal, Isaías 5:20, temos que partir dessas duas frases de Jesus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, qualquer pessoa, ainda que seja um anjo, esse é o início da carta de São Paulo aos Gálatas, pregasse um evangelho diferente desse, deve ser excomungado. Isso não é biblismo, nem é bibliolatria, é pura obediência
a verdade. Eu vou dizer agora a vocês qual é o meu mote de bispo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Pela obediência à verdade. A obediência de vocês é antes de tudo com a verdade, e a verdade é Cristo, e a verdade está na Escritura. Tua palavra é a verdade. Qualquer criatura que se coloca contra esses princípios, quem quer que seja, não deve ser seguida. É palavra de Deus, não é palavra de homem. João, capítulo 14, versículo 6. João 17, 17. E mais, verdade que liberta. Liberta da mentira, liberta do engodo, do embuste, da ignorância e naquilo que não deve existir, da opinião. Podemos e devemos ter opinião a respeito de tudo. Na opinião de vocês, quem vai ganhar o campeonato paulista, carioca? Enquanto não acontece, podem emitir a opinião, porque é algo que não aconteceu e algo também que não toca a fé. Mas agora vamos à definição de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a posse antecipada do que se espera, é certeza do que não se vê. Certeza do que não se vê. A certeza é a condição da inteligência que leva a vontade a dizer: eu adiro aquilo que a minha inteligência apreende, e reputo seguro, e reputo firme, e reputo veraz. Minha afirmação não oscila entre o pode ser e o pode não ser, o acho que, mas é e pronto. E isso é certeza. A fé não admite imprecisão, nem da inteligência, nem da vontade. A fé tem dois elementos: o intelectivo e o volitivo. Pela inteligência eu apreendo, auxiliado pela graça, a minha razão vai até um certo ponto e diz: aqui eu não posso ir mais. A fé a ajuda sem contradizê-la, porque é um dom sobrenatural, e sendo um dom sobrenatural, a razão não pode errar. É, portanto, certeza infalível, não é certeza moral, que se baseia na atitude das pessoas e pode se equivocar. É certeza de fé, portanto, infalível, segura, irremovível, perpétua. Jamais acabará, a não ser quando a fé desaparecer, porque por ela enxergamos confusamente. Um dia ela vai desaparecer, quando contemplaremos o Senhor face a face, diz São Paulo, na 1 Coríntios, capítulo 13, agora eu vejo ocultamente, mas um dia eu verei face a face. A fé vai desaparecer para dar lugar à visão. Mas a fé diabólica, Tiago 2,19, não vai desaparecer, porque é a fé de Satanás, que na verdade treme, e aquilo que treme tende a jamais desaparecer. Mas a nossa fé é baseada naquele que nos amou tanto, a ponto de ter derramado o seu sangue na cruz por nós. Amados, aqui está a certeza que é fruto da apreensão do intelecto à verdade. Minha inteligência animada pela fé, diante do dado revelado, diz: é plausível, apreendo, aceito, acolho, reputo verdadeiro, porque a graça de Deus potencializou minha inteligência, levando-a a adentrar no mistério divino, e com a vontade eu aceito a fé fiducial, da confiança, da entrega, do abandono, jogar-me nos braços daquele que veio até mim. Minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim, diz o apóstolo Paulo.
Mas, João 8:44, palavras de Jesus: o demônio era homicida desde o princípio, não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pronto. Mas atenção, cuidado, porque o diabo também diz certas verdades. O que tu tens a ver conosco, filho de Deus? Vieste aqui para arruinar-nos? Em Marcos capítulo 1, o diabo diz: eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Digam, é uma verdade ou não? É ou não é? É uma verdade, mas atenção agora, outra distinção: não é toda a verdade. Importa a vós que eu vá. Se eu for, enviarei o Espírito Santo, e quando ele for enviado, vos levará a verdade plena. Plena. Por isso, partes da verdade, pedacinhos da verdade, talvez não digam muita coisa, porque o diabo pode se utilizar disso para incutir nesses pedaços de verdade grandes mentiras, sutis embustes. Assim, o demônio tem 3 momentos para enfrentar, para combater a verdade. Vamos a eles, e eu pediria muita atenção, muito cuidado com, por favor, atenção, aquilo que o Senhor vai dizer agora. As 3 etapas do diabo na luta contra a verdade: questioná-la, combatê-la, substituí-la. Vamos à Bíblia, tudo na Bíblia, tudo na Escritura. Questioná-la, é verdade? Uma das correntes filosóficas mais funestas que foram introduzidas na história da humanidade, antes de Cristo pouco, filosofia grega, por exemplo, sobretudo aquela corrente hedonista, que defendia a busca do prazer como única forma de buscar a felicidade. Mas vamos depois de Cristo, o relativismo. O relativismo, ele sustenta o seguinte: a verdade é mutável, não depende do momento histórico em que ela está sendo analisada. Para o relativista, não há verdades imutáveis, não existem princípios intangíveis. Qualquer afirmação que alguém faça é um ponto de vista válido, levando em consideração o momento histórico da pessoa, o momento social, cultural, que pode mudar quando mudam as pessoas, quando mudam os contextos, quando mudam os anos, quando muda a região, quando muda a cidade. Ou seja, tudo é relativo. Logo, é relativo o conceito de vida, é relativo o conceito de sexualidade, é relativo o conceito de família, é relativo o significado de amor. Tudo é relativo. E depende de quem então, qual o limite que você deve colocar entre o permitido e o proibido, o certo e o errado, a luz e as trevas. Em Deuteronômio capítulo 29, o Senhor diz por meio de Moisés: escolhe a vida, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, escolham a vida. Deus é tão bom que coloca as 2 possibilidades: não comam, e se comerem, opinem, optem, decidam, mas saibam, se vocês optarem por esta alternativa, vai ter consequências. O respeito de Deus pela possibilidade de o homem decidir por si, e isso não é liberdade. Você não é livre para optar pelo mal. O Senhor diz que aquele que peca se torna escravo da sua própria escolha.
Não existe liberdade para pecar, existe livre-arbítrio, que é a prerrogativa de escolher entre duas ou mais alternativas. Quando uma delas é má e você opta por ela, você acabou de perder a liberdade, porque o pecado escraviza. Há um tempo em que, quando você opta pelo bem, pela luz, pela graça, por Deus, pela verdade que é Cristo, você se torna verdadeiramente livre. Vejam a frase de Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, Jesus diz, por meio do apóstolo Paulo, é para a liberdade que Cristo vos libertou. Vejam que interessante, você só é livre quando você usa o livre-arbítrio pela alternativa que agrada a Deus. Deus, quando propõe para a nossa felicidade, não porque Ele tem inveja de nós, não porque Ele seja cioso de que nós, optando pelo outro caminho, tiraríamos dele uma prerrogativa. Isso é ridículo, isso é patético. Pois bem, aqui estamos diante dessa realidade hoje difundida também dentro da igreja, o relativismo. O que é pecado? Existe inferno, existe céu, e outra coisa que tem agradado muito ao demônio: você precisa acreditar e difundir e pregar e sustentar coisas boas de Deus. Mas que maravilha dizer que Deus é misericórdia, que Deus é bondade, que Deus perdoa sempre. E é tudo verdade, meia verdade. Por favor, a misericórdia de Deus, 1 aos Coríntios, capítulo 13, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Essa é a caridade, esse é o amor que não se alegra com a injustiça, e o pecado é uma injustiça. A misericórdia que se rejubila com a verdade, e a verdade é que o pecado ofende a Deus, e não perdeu sua noção, não perdeu sua força, não perdeu sua validade, porque pecado é desobediência a Deus, e isto é bíblico, e a Bíblia é palavra de Deus e está acima de nós. Agora, então, vamos ao que o diabo quer. É verdade? Até que ponto? São perguntas não, digamos assim, didáticas, de quem não sabe, mas quer saber. Como distinguir essa primeira tática, que é do demônio? Distingui-la de uma dúvida em boa fé. Mas isso é verdade? Como é que você descobre que uma pessoa se aproximando de você começa a fazer perguntas a respeito de sua fé, e depois você descobre que na verdade ela não quer simplesmente saber, ela quer provocar você, ela quer conquistar você, ela quer jogar dúvidas em você, ela quer semear a discórdia, suscitar interrogações em você, para levar você das suas convicções à dúvida, da dúvida ao desânimo na busca da verdade, ou abdicá-la, e depois ficar sem esse substrato, que é a certeza que você adquiriu por ter abraçado a verdade. Questionar. Há certos questionamentos que as pessoas ignorantes a respeito da nossa fé nos fazem. Devemos acolhê-las com respeito e ajudá-las no que for possível. Se não encontrarmos respostas, por favor, aguarde um pouco, vou me informar, ou vou levar você a quem pode dar essas respostas, ou vou mandar o link para você, daquela pessoa bem preparada. Vou fazer num site de procura uma pesquisa para encontrar os links, e vou mandar para você. Ótimo. Se você tem suficiente preparo, sente aqui, vamos conversar, telefone, videoconferência. Tire a pessoa da dúvida, e a boa vontade você descobre logo pelas perguntas, pelas respostas, pela docilidade, pela abertura. Quando você perceber que aquelas perguntas vêm de um coração nefasto,
que já tem a animosidade contra a sua fé, é hora de parar com a conversa. É hora de dizer, falaremos disso uma outra hora. Ou então, bom dia, boa tarde, boa noite, falaremos em outra ocasião. A fraqueza de Eva foi dar com a língua entre os dentes e responder a quem não tinha o direito de saber. Ô bicha besta, podia ter ficado calada. Vai justamente conversar com quem não tem o direito de saber. Ela podia responder com um jeito alagoano, vá tomar banho nas praias de Maceió, desgraça. Ou então, isso não é da sua conta, isso é da minha intimidade, o que Deus disse para mim. Pois bem, questionar é o primeiro lançamento da cisanha. Segunda tática de Satanás, combater a verdade, dizendo explicitamente, o homem e não Deus é o único Senhor da sua vida. A vontade do homem e não a de Deus é a que deve prevalecer sempre. Os critérios do agir do homem são decididos por ele e não por Deus. O poder a ser buscado e exercido pelo homem vem dele mesmo e não de Deus. Ou seja, divinizar o homem. Segunda tática no combate à verdade, satanizar o que é de Deus. Aqui estão os inimigos a serem combatidos pelo diabo. A concepção judaico-cristã de família, que seria, segundo eles, machista, opressora, patriarcal. Depois, a rigidez da concepção antropológica judaico-cristã da sexualidade feminina e masculina. É preciso dizer para as crianças, segundo essa mentalidade, que não é de Deus, que a criança não nasce homem, ela se faz, decidindo o que é que ela quer. A criança do sexo feminino também. É preciso então relativizar tudo e endeusar a criança e colocar na cabecinha dela, dos inocentes, esta realidade que não foi querida por Deus. Terceiro, o conceito de pecado. Na verdade, o que o diabo quer é que você tire esse conceito da sua vida. Ou então, diga que o pecado é não pecar. Ou então, que o pecado é uma realidade boa. E aquilo que nós chamamos de virtude é algo ultrapassado, repressor, opressivo. E quinta realidade, é preciso subjugar, desfigurar, conspurcar tudo que é sagrado. Invasão de igreja, quebra de imagens, coisas horríveis em tudo que é sagrado, desrespeito às coisas santas, aos sacramentos, aos sacerdotes, as coisas de Deus, as reuniões de oração, tudo. Aí é quando o inferno se torna extremamente agressivo, pervertido, inimaginavelmente mau, com toda a sua fúria, descrita em Apocalipse capítulo 12. A serpente vomitou um rio para devorar a mulher, mais a terra veio em socorro da mulher. Até o fim dos tempos, preparem-se. O que está vindo e o que vai vir, vômito, ódio contra a igreja, que já está sofrendo em tantos lugares da face da terra, igrejas queimadas, cristãos massacrados, perseguidos unicamente por pertencerem a Jesus e por professarem a sua fé no Senhor. E mais, atingir, desmoralizar, enfraquecer a igreja, a família, a vida e a inocência das crianças. A respeito disso, uma palavra bem clara, bem explícita: a igreja poderá voltar até a ser apenas uma instituição de 12 pessoas, mas vida e família para elas são sagrados.
não ao aborto, não à eutanásia, não às drogas, sim à vida. Sim à família como concebida por Deus. Senhores sacerdotes, pais e mães, ainda no Brasil, nos dão o direito de dizer o que eu vou dizer. E digam, e incutam isso, e defendam nas crianças: menino é menino, menina é menina. O diabo, não satisfeito com isso, parte para a terceira fase. Romanos 1:25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos dos séculos. Já sabemos quem é a verdade. Atenção, por favor, eu pediria, segundo aos Coríntios 13:8, nada podemos contra a verdade, só temos poder em favor da verdade. Repitam comigo, segundo aos Coríntios 13:8, nada podemos contra a verdade, só temos poder em favor da verdade. Eu, bispo católico, com minha mitra e meu báculo, nada posso contra a verdade, não sou dono dela, sou escravo, humilde, obediente, e não tenho o direito de deturpá-la, de enfraquecê-la, de fazer qualquer contorcionismo teológico para justificar o que a Bíblia não justifica, para aprovar o que a Bíblia não aprova. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, tudo mais procede do maligno. A inversão dos valores. Mateus 12, de 23 a 24. Eu disse ainda há pouco que a tática do diabo é subverter tudo. A multidão admirada dizia: não será este o filho de Davi? Mas ouvindo isto, os fariseus responderam: é por Beelzebul, chefe dos demônios, que ele os expulsa. Pronto. Aqui está a satanização do divino. Olhar para Jesus e chamá-lo de demônio. E aqui está a divinização do satânico. Quando você olha para Jesus e não enxerga nada nele que possa apontar para Deus, ou fazer reconhecer que ele é o Filho de Deus. Quando o mal assume numa linguagem muito sutil para enganar as pessoas, como se nós fôssemos idiotas. Interrupção da gravidez. Isso é aborto! Utilize logo essa palavra, rapaz. Você está eliminando uma vida inocente. Mas a linguagem a ser usada precisa ser doce, precisa ser mascarada. Não é mais pecado, é na verdade uma adequação, hein? Cheio de mimimi, buscando de toda forma diante da Escritura, contextualizá-la, enfraquecê-la, desmerecê-la, dizer que ela é fruto de um contexto da época, do ponto de vista da moral, do ponto de vista da doutrina. Por favor, segunda aos Coríntios 13:8, nada podemos contra a verdade, só temos poder em favor da verdade. Agora, vamos aos 8 princípios, e com isso eu encerro a minha colocação, concretamente na minha vida, na sua, você que convive com pessoas talvez já enganadas pelo demônio, que dizem que o mal é um bem, que o bem é um mal, que subverteram, que já entraram na jogada de Satanás. Vamos lembrar as 3 etapas da ação de Satanás? Questionar a verdade, combater a verdade, substituir a verdade por mentiras, evidentemente. 8 princípios, filhos, por favor, 8 princípios. Todos eles têm
um texto da Bíblia para você memorizar. Primeiro, já citado, somos impotentes contra a verdade. Ninguém tente combatê-la. Para nós, está escrito, é palavra de Deus, irreformável, intangível. Impotência, primeiro princípio. Eu sou impotente. Mas eu acho que a igreja devia mudar, etc. Nada podemos contra a verdade. Está escrito. Norma moral não se muda. Não possamos, não podemos. Impotência. Segundo princípio, o do meu mote de bispo, obediência. In obediência veritatis, 1 Pedro 1:22. Pela obediência à verdade, tendes purificado as vossas almas, para praticardes um amor fraterno, sincero. Pela obediência à verdade, ainda que seja um anjo que aconselhe vocês a fazer o que a Bíblia proíbe, obedeçam à Escritura e não a essa pessoa, porque você não pode nada contra a verdade, e sua obediência é antes de tudo com a verdade. A obediência às criaturas vincula, desde que essas criaturas não desobedeçam, não aconselhem contra a verdade. Terceiro princípio, ensinar a verdade. O ensino a tempo e fora de tempo, 2 Timóteo 4, de 1 a 3. Eu te conjuro, em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua aparição e por seu reino. Prega a palavra, insiste, oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça, exorta com toda a paciência e empenho de instruir, porque virá um tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Preguem, preguem e preguem. Não desanimem. Para isso, nada de discussão boba, com quem não quer saber nada de você, mas que você engula aquilo que ele quer colocar a goela abaixo dentro de você. Você não precisa disso. Nós temos aliados. Temos dezenas e centenas de bons padres, de bons pregadores, de bons links. Divulguem, espalhem, vão para a frente das câmaras, aproveitem o tempo que resta a vocês, utilizem os talentos das pessoas bem preparadas, preparem-se também. A melhor resposta que a gente dá aos arrogantes é a simplicidade da fé, é a docilidade do amor à palavra. Estou fazendo a obra, estou difundindo, estou pregando, estou espalhando. Sejam criativos nas mídias sociais. Há muita gente boa, desde o Padre Lara, santidade.net, Deus abençoe, tomara que passe a casa dos 50 milhões, muito bem. Meu amigo Padre Paulo Ricardo, lá em Cuiabá, grande evangelizador também. Abraço, Paulinho, Deus te proteja, meu filho. Muitos não gostam de você, eu amo você, gosto do seu trabalho, obrigado pelo bem que você está fazendo à Santa Igreja. Outros odiados eu poderia falar aqui também, mas se são fiéis à igreja, se são obedientes à verdade, o meu imenso carinho, o meu imenso respeito. Trabalhem, pouco tempo nos resta. Se Henrique, meu grande amigo, estivesse ainda conosco, ele ratificaria. Cabra macho das Alagoas, reza por nós, Henrique, teu trabalho não caiu por terra não. Não desanimamos, não entregamos o mundo para o diabo, reagiremos com a verdade, obedientes a ela, ensinando a verdade. E por favor, os atacados, por quem quer que seja, os medíocres, cancele, elimine, nem ouça, nem responda, não perca o seu tempo. Isso é bom sinal. Vindo de certas pessoas, os ataques são um elogio, como a igreja primitiva que ficou alegre por pregar o nome de Jesus. Vocês não estão sós, não estão desamparados, ainda que não possam vir aqui a canção nova,
O celular de vocês joga vocês para tantos lugares bons, para tantos sites católicos que educam, que formam com o Evangelho, com a verdade imutável da Santa Palavra de Deus. Por favor, em nome de Cristo, não saiam daqui desanimados. O apóstolo, 1 aos Coríntios, primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 17. Nós somos de Deus, ponto. O mundo jaz sob o poder do maligno. O mundo está dividido assim. Somos de Deus, ponto. O mundo jaz sob o poder do maligno. O mundo que jaz sob o poder do maligno é dos que estão na mentira. Mas nós somos de Deus. A frase foi bem dividida. 1 aos Coríntios, capítulo 5, versos de 17 a 19. Próximo princípio, defender a verdade. Filipenses 1,16. Tenho por missão a defesa do Evangelho. Não tentem defender o indefensável vindo de quem quer que seja. Defenda o Evangelho. Se está do lado do Evangelho, defenda. Se não está, não defenda. Minha missão é defender o Evangelho. Essa é a missão do católico. 1 Pedro 3, versículo 15. Estais sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão de vossa esperança, mas fazei-o com suavidade e respeito. Pronto para responder. E para responder eu não preciso discutir. Para responder eu não preciso bater boca. Para responder eu tenho uma arma tão poderosa. Aqui. Sem entrar em polêmica, dizendo o que a igreja diz, pregando o que a igreja prega, dizendo o que está na Escritura. Não vá perder o seu tempo discutindo com quem já tem lavagem cerebral na cabeça. Se a discussão é respeitosa, acadêmica, pautada na boa vontade, ela pode evoluir sem dúvida alguma, debate acadêmico, etc. Agora, fanatismo não. Radicalidade, brutalidade contra nós, de forma alguma. Não perca seu tempo com certas pessoas em defender a verdade, ou pelo menos defenda de outra forma. Publique. Quinto princípio, publicar a verdade, difundir a verdade. Mateus 10, 27. O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. Os telhados, lá estão Wi-Fi, antena parabólica que eu não sei se usa mais, antena do satélite que tem um bocado aqui na Canção Nova, de cima dos telhados. Se eles usam isso para o mal, usamos para o bem. Se eles infestam a internet de sites maliciosos, poluamos santamente, enchamos santamente com sites bons, com boas publicações, com bons livros, com boas obras, com boas palestras, com bons vídeos. Sexto princípio, devemos sentir orgulho da verdade, alegria. Não somos um bando de frustrados, não nos consideramos intimidados pelo mundo. Mateus 10, de 32 a 33, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho diante dele, diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Orgulho por ser católico, alegria por pertencer à Igreja de Cristo, júbilo por ter recebido, conhecido o Evangelho colocado nas nossas mãos, que podemos ler, meditar, guardar, proteger, defender e publicar. Não há alegria maior para um católico romano, quem quer que ele seja. Saiam daqui alegres, alegres porque a palavra foi colocada na boca de vocês e no coração de vocês. Romanos 10, de 8 a 10, a palavra está ao teu alcance, em tua boca e em teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Portanto, se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor, e creres de coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois é crendo de coração que se obtém a justiça, é confessando com palavras que se chega à salvação. Alegria até o fim. Romanos 12, 12. Alegres na esperança, perseverantes na oração e fortes, implacavelmente inderrogáveis na tribulação. Alegres, perseverantes e fortes. Alegria
na oração, alegria na tribulação, perseverantes na oração. Romanos capítulo 12, versículo 12. Finalmente não, faltam 2. Discernir na verdade. São Paulo diz na 1 Tessalonicenses 5, 21, discernir tudo e ficai com o que é bom, dentro e fora da igreja católica. Cuidado com o rótulo católico, cuidado com o rótulo pagão. São Bernardo de Claraval, no sermão 65, versículo 4, no sermão 65, parágrafo 4, sobre o Cântico dos Cânticos, diz uma coisa interessante. Eu vou dizer em latim e depois vou traduzir. Longe plus nocet falsos católicos, quam veros herécitos. Traduzindo, é muito mais prejudicial o falso católico que o verdadeiro herege. É muito mais prejudicial um falso católico do que um verdadeiro herege. Hoje eu almocei com uma deputada federal daqui de São Paulo. E ela integra uma frente parlamentar pela vida. Essa frente parlamentar tem cerca de 250, 300 deputados, de todas as religiões, ou pelo menos de diversas. Enquanto que há pessoas dentro da igreja católica, como por exemplo, católicos pelo direito de decidir, que aprovam, que defendem o aborto. Não é o fim da picada? A igreja católica, na pessoa dos seus filhos, deputados e deputadas, pedindo ajuda, se aliando com quem não é católico, para defender a vida. Enquanto que dentro da igreja católica, inimigos da vida. É muito mais prejudicial o falso católico que o verdadeiro herege. Filhos, por favor, se vocês na defesa da vida e da família precisarem se aliar com quem não é católico, aliem-se. Marcos 9,40, quem não é contra nós é ao nosso favor. Frase de Jesus. No assunto vida, não importa a religião daquela pessoa, se ela defende a vida, vou me aliar com ela, vou me aproximar dela, vamos unir nossas forças, vamos deixar nossas diferenças de lado. Vocês não sejam aprendizes de fanáticos, não sejam aprendizes de fanáticos. Vocês se aliem com quem está ao nosso favor. Vida, família, princípios morais. Foi Jesus quem disse, não é o bispo não. Marcos capítulo 9, versículo 40, quem não é contra nós, é ao nosso favor. Dialoguem com todos. Jesus dialogou até com o diabo, e Jesus concordou até com o diabo uma vez, lembram? Ordena, Senhor, que nós entremos nos porcos. Vá, pode ir. Jesus concordou com o diabo. Agora, por favor, se é o diabo, só dialoguem com ele com uma condição: desde que seja para minha salvação e a ruína sua, como foi no caso dos porcos, a glória de Cristo e a derrota de Satanás, que saiu do possesso. Capítulo 2 do livro de Jó, me autorize a fustigá-lo, autorizo, só que não tire a vida, só que não tire a vida dele. Deus concordando com Satanás, Jesus concordando com o diabo. Por favor, pensem nisso. Há determinadas situações, Deus pode colocar vocês diante de pessoas que não são católicas, que não são praticantes, que são pagãs, que professam outra religião, mas naquele assunto, defendem o que você defende, alie-se a ela. Coloquemos nossas diferenças de lado. Ao me aliar com você, não estou concordando com sua religião, nem com aquele ponto sobre aquele outro assunto, mas nesse ponto, você é meu aliado. Frase de Jesus, na defesa da verdade, até herege é aliado nosso, pode ser aliado nosso. Marcos, capítulo 9, versículo 40, quem não é contra nós, é ao nosso favor. Na luta contra o mal, é preciso que você se alie naquele assunto. Quando aquela pessoa defende o que você defende, tenha por favor a maturidade, a serenidade, o sangue frio de se aliar com ela e de permitir que ela se alie com você.
para que você possa fazer prevalecer a verdade que é Cristo, para que você possa combater o mal que é contrário a Cristo. Por outro lado, é preciso levar em conta outro princípio. Mateus 12:30. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não ajunta comigo, espalha. Os dois princípios. Nisso daqui você pensa algo que é proibido pela Escritura. Não posso me aliar a você. Não posso fazer um pacto com você. Não posso estar do seu lado. Aqui você espalha. Eu devo ser obediente à verdade. Portanto, por favor, não deturpem a voz do bispo. O bispo está citando frases de Jesus, que são pouco conhecidas, são pouco explicadas, mas a minha obrigação é explicar para vocês. Uma frase deve caminhar com a outra. As pessoas podem ter os piores defeitos do mundo, mas se num determinado assunto ela pensar como nós, ela defender um valor do Evangelho, se ela quiser se aliar conosco, é bem-vinda. Não exclua essa pessoa, ainda que vocês tenham tido no passado atritos. Marcos 9:40, quem não é contra nós, é ao nosso favor. Agora cuidado com os relaxadinhos aí. Não é porque aquela pessoa está do meu lado nesse ponto, que ela está certa em tudo aquilo que ela pensa. Vamos separar as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nesse ponto, nesse assunto, estamos juntos. Unamos nossas forças. Agora, em outros assuntos, onde há disparidade, onde a Bíblia proíbe o que você pensa, a Bíblia proíbe o que você faz. Mateus 12:30, quem não está comigo, está contra mim. E quem não ajunta comigo, espalha. Atos 10, de 34 a 35, nesses tempos difíceis, escabrosos, lembro a vocês católicos, devemos evangelizar os pagãos. Agora não podemos satanizá-los e dizer que no paganismo só existe gente ruim. São Pedro diz na casa de Cornélio, pagão para onde o Espírito Santo o enviou, em Cesareia Marítima. Atos 10, de 34 a 35, eu reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda nação lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo. Olhem para os pagãos, para os não católicos, que são justos, que são honestos, que são decentes, que são puros, ainda que não sejam cristãos. Não satanizem as virtudes deles, são seus aliados. Respeitem-nos, porque o problema da igreja, talvez o maior problema não esteja fora dela, e sim dentro dela. Os falsos irmãos, os falsos católicos. É muito mais prejudicial o falso católico que o verdadeiro herege. São Bernardo de Claraval, abade e doutor da igreja. Outra distinção, para terminar a minha colocação: amar o pecador sem aprovar o seu pecado. Acolham, a casa de Deus é de todos, mas a comunhão é de quem está em estado de graça. Eu fui claro? O bispo foi claro? Acolham. O acolhimento tem etapas, tem gradação. O sacramento da Eucaristia, que é para os fracos, que é para os limitados, 1 Coríntios 11, de 27 a 31, que cada um discirna antes de comer deste corpo e beber deste sangue, pois quem come e bebe sem discernir, come e bebe a própria condenação. Essa é a exigência para se receber a Eucaristia. Atenção, não se choque com o que eu vou dizer. Na missa, até o diabo é bem-vindo, desde que não faça nenhum problema, desde que fique calado. A primeira missa da Igreja Católica, João capítulo 13, o diabo estava presente, entrou no coração de Judas. Jesus não botou Judas para fora, nem o diabo que estava dentro dele, só disse: o que você tem a fazer, faça depressa. Olha que educação. Jesus não botou para fora nem o diabo da missa. Qualquer pessoa é bem-vinda, acolham todas as pessoas do mundo. A comunhão, porém, tem exigências bíblicas que estão acima de qualquer ser humano dentro da igreja. O bispo foi claro. Mulher, onde estão os que te acusam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor.
Disse-lhe Jesus: eu não te condeno, ou seja, a pecadora, vá e de agora em diante não tornes a pecar. Ou seja, o pecado é mau, não peque mais não. Se o pecado fosse bom, Jesus só diria: eu não te condeno. Sejamos honestos com a frase de Jesus, sejamos completos ao citarmos os textos de Jesus. O parâmetro é nosso Senhor. Santo Agostinho: amar o pecador e odiar o pecado. Mães cujas filhas engravidaram, não coloquem o amante dentro de casa, leve sua filha e sua neta para dentro de casa. Você sim, o pecado aqui dentro de casa não, viu? Pronto. Meu filho, você tem a fraqueza da droga, eu amo você, mas não quero você fumando dentro de casa não. Amar você, não a droga, não a maconha, não a cocaína, não aqui dentro da minha casa não. Tirem isto daqui e não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Último princípio: permanecer na verdade. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ainda que a Igreja Católica perca integrantes não fiéis, a Igreja Católica nunca perdeu um fiel em 2000 anos, o que ela perdeu foi infiéis. Se ela diminuir de tamanho, se ela passar por algum processo de lipoaspiração, não importa, permanecer na verdade. Ainda que cheguemos a ser 12 e recomecemos tudo de novo, obediência à verdade, permanência na verdade. Agora, o último minuto da minha pregação é para lembrar esses 8 princípios. Impotentes contra a verdade, obedientes à verdade, ensinadores da verdade, defensores da verdade, difusores da verdade, orgulhosos pela verdade, os que discernem a verdade e os que permanecem na verdade. Amém?